Fala galerinha da beleza, quero te dar boas-vindas porque aqui no programa Seja Referência no Salão de Beleza eu ensino estratégia para cabeleireiros corrigirem qualquer erro de química ou de corte de cabelo e se tornarem referência como especialista capilar. E quando eu digo corrigir qualquer erro, não significa que vou ensinar a fazer milagres, mas pode ter certeza e acreditar que vou te passar algumas técnicas que não vão deixar você cair em desespero porque cometeu algum erro químico ou de corte de cabelo. Por exemplo, um erro que acontece e já aconteceu comigo foi que, ao terminar de colorir um cabelo, aconteceu algo que não estava combinado e sofri as consequências por não prestar atenção no percentual de cabelos brancos que a cliente tinha em todo o couro cabeludo. E essa falta de atenção me causou um problemão e vou te contar aqui detalhe por detalhe. Eu sou o Hugo Leonardo, especialista capilar, e neste episódio vou falar 5 regras da colorimetria que irão fazer você parar de dizer que não consegue entender a colorimetria. Então, editor, puxa a vinheta! Antes de a gente falar das 5 regras que irão fazer você parar de dizer que não consegue entender a colorimetria, vamos entender o verbo conseguir. Galera, o verbo conseguir empregado no presente, na primeira pessoa do singular, ele vira eu consigo. Olha que bacana. Então, quando a gente fala eu consigo, isso traz a ideia de capacidade. Eu sou capaz, eu posso, eu vou, eu sei. E isso automaticamente nos traz uma autoridade. E é isso que eu quero falar com você. Toda vez que você diz que consegue fazer algo, a gente espalha para o universo o tamanho da nossa capacidade. E ser capaz de fazer algo faz com que a gente entenda que somos úteis. E quem é que não gosta de ser útil? É sobre isso que eu quero falar com você. Na colorimetria, existem algumas pessoas que dizem que não conseguem entender a colorimetria, ou que a colorimetria ela é muito complexa, ou que é muito complicada. Vamos fazer o seguinte primeiro, vamos fazer um mantra e falar daqui para frente, eu consigo e eu consigo. Galera, não é difícil, mas se a gente começar a falar ao contrário, que não consegue, a nossa mente acaba captando essa informação e fica lá guardada no nosso subconsciente. Automaticamente, de alguma forma, a gente vai expelir isso para o mundo também. Então, que tal a gente virar esse jogo e a partir de hoje começar a falar eu consigo? E a colorimetria, ela sim é um pouco complexa, ela precisa um pouco mais de estudo e atenção, mas todo mundo consegue entender a colorimetria. Parte do princípio que a colorimetria é cheia de regras, mas eu estou aqui hoje para te dizer 5 regras que irão fazer você parar de dizer que não consegue entender a colorimetria. E não só a colorimetria, a partir de hoje você não vai dizer que não consegue fazer muita coisa, porque tudo é técnica, tudo é um passo a passo, e todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Sim! Então, a partir de hoje, a gente só vai falar eu consigo. Para quê? Para trazer do universo a positividade, para trazer do universo toda a parte que deixa a gente confortável. E quem é que não gosta de entender? Quem é que não gosta de ser útil? Então, quando você fala eu consigo para alguém escutar, ela entende que você sabe, que você é capaz, que você pode, que você vai além e que você vai entregar o que você promete. Beleza? Então vamos para a primeira regra que vão fazer você parar de dizer que não consegue entender a colorimetria. Vamos lá? Mas antes, vamos dar uma passada pela estrela de Oswald e entender quem é Oswald.
e o que é a estrela de Oswald. Primeiro, o que é a estrela de Oswald? A estrela de Oswald é um modo representativo das cores. Embora não seja muito utilizada, mas ainda é muito conhecida pela nossa área, que é a área da colorimetria. E nós, cabeleireiros, quem é cabeleireiro e utiliza muito a colorimetria, sabe muito bem a importância que tem a estrela de Oswald. Então vamos agora, neste momento, saber e conhecer quem foi Oswald. Vamos lá? O que a física e a química têm a ver com as tintas ou colorações mais usadas, né, pelos cabeleireiros? Bom, tudo a ver. E a estrela de Oswald é a prova disso. A famosa estrela de cores foi criada por um químico filósofo naturalizado alemão, William Oswald, que nasceu na Letônia em 1853 e que chegou a ganhar o prêmio Nobel por sua contribuição à ciência. E agora você já sabe quem foi Oswald, o que é a estrela de Oswald. Então olha só, já compartilha esse conteúdo, já senta o dedo nesse like e não esqueça de ativar os sininhos de notificação. Mas então, agora sim, vamos para a primeira regra da colorimetria e que vai fazer você parar de dizer que não entende a colorimetria. A primeira regra é conhecer a altura de tons. Então a gente precisa conhecer a altura de tons. Como é representada a altura de tons? A altura de tons é representada por números de 1 a 10. Esses números de 1 a 10, eles são representados por cores. Então, para que a gente tenha uma lembrança do tom das cores, a gente conseguiu fazer com que isso fosse representado por números. E eu vou te dizer agora os tons de 1 a 10 que vai fazer você parar e entender de uma vez por todas o que são tons dentro da colorimetria. Vamos lá? Então assim, ó, funciona da seguinte forma. Eu vou falar o número e vou falar a cor. Você vai associando. Eu poderia muito bem colocar aqui slides e tal, mas é para forçar realmente você parar e entender. Beleza? Então vamos lá. Número 1, o tom é preto. Número 2, o tom é castanho escuríssimo. Número 3, o tom é castanho escuro. Número 4, castanho médio. Número 5, castanho claro. Número 6, louro escuro. Número 7, louro médio. Número 8, louro claro. Número 9, louro muito claro. E número 10, louro claríssimo. Então, esses são os tons e você precisa conhecer esses tons dentro da colorimetria. Obviamente, acima do 10 existe algumas outras escalas que podem até chegar a 12, mas dentro de uma estrutura capilar, a gente subentende que quanto mais alto o tom, é mais sacrificante para o cabelo. A não ser que esse cabelo seja um tom natural, mas é difícil a gente conseguir ver um tom natural num 10, acima de 10, é difícil de ver, mas pode acontecer, legal? Então vamos entender que os tons, eles são representados por números que vão de 1 a 10 e que cada numeração tem a sua cor, beleza? Legal, essa primeira regra faz muito necessário para que quando você abra a cartela de cores dentro do seu salão de beleza, você já se familiarize, você já entenda que você ali conseguiu enxergar alguma coisa, que para muita gente abrir a tabela de cores é um martírio, é um nada com nada. E você, como está aqui nessa aula, aprendendo, e eu vou te forçar a saber de tudo relacionado à colorimetria. Sabe por quê?
Porque o meu desejo é fazer você virar autoridade dentro do seu salão. E você vai virar autoridade dentro do teu salão, porque vou tirar a venda dos seus olhos em relação à colorimetria, beleza? A regra número 2, ela também se faz muito importante. Por quê? Porque a gente vai fazer um complemento à regra número 1. Então vamos entender da seguinte forma. Se na regra número 1 a gente entendeu a altura de tom, na regra número 2 a gente vai entender o fundo de clareamento. Tá legal? Porque como eu expliquei lá na regra número 1, ela vai servir para você saber o teu ponto de partida, o que você vai fazer antes de partir e onde você quer chegar. Mas na regra número 2, a gente vai entender o que é o fundo de clareamento. Vamos lá, gente. Fundo de clareamento. Toda vez que a gente vai fazer um clareamento em um cabelo, quando a gente vai fazer até mesmo uma coloração normal, né? Mas não é tão comum, porque numa coloração normal a gente já colore matizando. Em uma descoloração ou em um clareamento, a gente necessita de entender o fundo de clareamento. O que é o fundo de clareamento? Fundo de clareamento são as cores reveladas após o processo oxidativo envolvendo o persulfato com o peróxido de hidrogênio. Vamos resumir tudo isso. Pó descolorante com água oxigenada. O pó descolorante com a água oxigenada faz uma fusão para que faça a despigmentação de um cabelo. Então a mistura dos dois faz a descoloração da fibra, só que essa descoloração ela vai levar para um fundo de clareamento. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque você precisa saber de algumas regras. E uma dessas regras é entender o fundo de clareamento. Então vamos lá comigo. De novo, os números fazendo efeito e importância dentro da colorimetria. Os tons a gente precisou lá da numeração que vai de 1 a 10, certo? Dentro do fundo de clareamento também iremos precisar da numeração para entender o que é o fundo de clareamento de 1 a 10. Então vamos lá, vamos entender? Só que é um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque do tom 1 ao tom 4, a gente só tem um fundo de clareamento. Que bacana, né? Legal. Então vamos entender. Do número 1 ao número 4, ou do preto ao castanho médio, o fundo de clareamento, gente, é o vermelho. Então toda vez que você descolorir um cabelo, 4 tons, vamos lá, o cabelo está lá em 1/0, e aí você quer descolorir ou quer fazer um clareamento de 4 tons, partindo do 1, a gente vai ter um fundo de clareamento vermelho. Esse cabelo ele vai ter um fundo, uma nuance avermelhada. É por isso que toda vez que você vai fazer mechas, você percebe que surgiu uma cor indesejada. É exatamente isso. O nome disso é fundo de clareamento. Mas ó, tem nada de errado aí não, tá? Você só revelou o fundo de clareamento. Logo, logo eu te mostro como você remover esse fundo de clareamento. Mas é necessário que a gente passe passo a passo para um entendimento melhor do que é a colorimetria. Afinal de contas, chega de dizer que eu não entendo a colorimetria. E hoje você vai sair daqui entendendo o básico, a base da colorimetria, aquilo que você precisa de entender inicialmente para no futuro você caminhar com passos largos e ó, sem medo, tá? Sem medo, porque a regra da colorimetria não é Arnaldo não, mas é clara, viu? Vamos lá. Dentro do preto, que em numeração é 1 ao castanho médio, o fundo de clareamento é vermelho. E aí a gente vai. No 5, que é um castanho claro, o fundo de clareamento é vermelho alaranjado. Número 6, louro escuro, fundo de clareamento laranja ou alaranjado. Número 7, altura de tom, louro médio, fundo de clareamento, laranja amarelado. Número 8, altura de tom,
louro claro, fundo de clareamento, amarelo forte. Número 9, altura de tom, louro muito claro, fundo de clareamento, amarelo muito claro. Número 10, altura de tom, louro claríssimo, fundo de clareamento, amarelo claríssimo. A partir de agora, meu aluno, você já sabe o que representa a altura de tom, que são os números, o que é a altura de tom, que são os tons propriamente ditos, e qual é o fundo de clareamento de cada um deles. Isso você precisa entender ao pé da letra. Isso vai te ajudar de forma com que você não vai se perder na hora ou de colorir ou de clarear um cabelo. E essa regra, ela não muda, ela varia, mas não há uma mudança. Você precisa seguir exatamente isso que eu estou te falando. Isso vai te trazer um conforto, isso vai te trazer uma segurança. E você tendo conforto e segurança, o que você acha que você passa para sua cliente? Conforto e segurança. Trabalhar sabendo o que é o que você está vendo, o que você precisa preparar e você já saber o que você vai entregar, não tem preço. Essa aula é uma aula maravilhosa, onde vai fazer você entender de fé e fato as regras da colorimetria, ou melhor, as 5 regras da colorimetria, que à medida em que a gente for avançando, a gente vai entendendo muito mais que a colorimetria é um mundo, é um universo onde a gente pode criar, onde a gente pode consertar, corrigir, onde a gente pode brincar. E com cores a gente brinca, com cores a gente se diverte. Mas antes, a gente precisa entender o básico. Porque, pasme, muita gente erra no básico. Eu mesmo vou contar aqui para você como eu consegui, mesmo sendo profissional, errar o básico dentro da coloração. Vamos lá? É muito fácil isso. Vamos lá. Bom, vou te dizer como eu errei, mesmo já sendo profissional, aplicando algumas regras da colorimetria, porém eu esqueci de algumas onde perpassou o automatismo. Olha, inclusive eu falo sobre automatismo nesse card aqui acima, tem um vídeo que vai te explicar, vai te fazer entender alguns erros que eu mesmo também cometi, que eu estava no automático, mas dentro do que eu estava falando em relação a erro na colorimetria, é muito ruim quando a gente erra, mas a gente precisa entender o que fazer quando erramos, né? Melhor do que errar, se errar fosse bom, né? Melhor do que errar é você saber o que fazer depois de um erro. Então o meu erro foi o seguinte: eu já estava com o cliente me aguardando, que é algo que eu não gosto. Eu gosto de trabalhar, o meu trabalho é de forma personalizada. Então, mas ela precisava, ela me ligou e pediu para que viesse, que ela estava precisando e tal. Eu falei, tudo bem, pode vir. Só que eu não gosto que o cliente fique muito tempo ali me aguardando. Eu já estava preocupado, que afinal de contas era o encaixe que eu ia fazer. Pois bem, chegou ao momento de eu atendê-la e eu percebi que ela realmente estava, além de encaixada, ela estava um pouco apressada. Então eu falei, vamos lá, então vamos prosseguir com a nossa coloração. E aí ela pediu simplesmente um retoque do crescimento natural. Só que o retoque do crescimento natural tem algumas regras, né? E eu não me atentei nessas regras. No final das contas, o cabelo dela deu uma leve transparência. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou falar sobre cabelos brancos, cobertura de cabelos brancos nos bônus, tá? São 5 regras, eu vou te explicar as 5 regras e ainda vou te dar um bônus. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai ver Tá, vou colocar como 6ª regra, tá bom. A 6ª regra é um bônus para você. Então assista até o final, porque a 6ª regra é um bônus falando de cobertura de brancos. Então, voltando no meu erro, o que aconteceu foi que eu negligenciei algumas etapas dentro da colorimetria e me fez errar.
né? Então todo erro tem um culpado. E dentro do salão de beleza, 90% dos erros, a culpa é do profissional. Inclusive, aqui também no card acima, se quiser assistir, você vai entender. E eu explico também os outros 5% e mais 5%. Mas vamos focar aqui no meu erro. Eu entendi que aquele cabelo era um cabelo fácil, eu entendi que aquele cabelo era um cabelo que não me traria problema. Mas eu negligenciei e me trouxe problema. No final da aplicação e do tempo de pausa, eu tive que refazer todo o procedimento. Por quê? Porque dentro da colorimetria, quando não há cobertura total dos brancos, a gente chama de transparência. Então acabou trazendo uma transparência. E isso pode acontecer com todo mundo. Então é necessário que a gente faça um diagnóstico desse cabelo antes de a gente fazer qualquer outro procedimento relacionado à colorimetria. Mas eu vou dizer mais a fundo dentro do bônus. Assista até o final que o bônus promete, beleza? Então, dentro da segunda regra, eu te expliquei o que é o fundo de clareamento. E agora está na hora, ou mais do que na hora, de a gente partir para a terceira regra da colorimetria. E que também vai fazer você parar de dizer que não entende mais de colorimetria, beleza? E a terceira regra é entender as matizações. E nessa terceira regra é legal que você fique atento, porque a gente vai voltar lá na introdução, relembrar o que é a estrela de Ostwald e dentro dela, como a gente acabou de falar lá na introdução, ela é um modo que vai nortear-nos justamente para saber das cores. O que são as cores, de onde vêm as cores, o que as cores podem nos proporcionar, né? E podem nos proporcionar muitas coisas, inclusive a matização. Então vamos lá, a terceira regra são as matizações. Na estrela de Ostwald, a gente tem ali as três cores primárias. Quais são as três cores primárias? O azul, o amarelo e o vermelho. Essas três cores primárias, quando misturadas umas às outras, elas revelam as cores secundárias. Então vamos lá. A gente tem as três cores primárias, azul, amarelo e vermelho. E a gente, juntando essas três cores, ou combinando uma com as outras, a gente revela as três cores secundárias. E quais são as três cores secundárias? As três cores secundárias são o violeta, o verde e o alaranjado. Então, recapitulando, três cores primárias: azul, amarelo e vermelho. As três cores secundárias: violeta, alaranjado e verde. Beleza? Essas cores, se a gente colocar uma de frente para outra, fica muito mais fácil de a gente entender o que é a matização. A matização dentro da colorimetria é um mecanismo onde a gente vai usar quando a gente colorir um cabelo, já colore matizando, ou quando a gente faz um clareamento onde a gente tem a possibilidade de fazer a matização principalmente das cores indesejadas, que é o fundo de clareamento. Lembra lá na regra 2, fundo de clareamento? Então, as cores indesejadas. Como é que a gente vai saber matizar essas cores? Vamos para a estrela de Ostwald, vamos entender o fundo de clareamento, que faz referência à cor também, né? Se você faz um clareamento, vai gerar um fundo de clareamento, e a matização a gente busca lá na estrela de Ostwald, e colocando essas cores uma de frente para a outra, facilmente a gente identifica as matizações. Quer ver só? O azul em cima e o laranja ou alaranjado embaixo. A gente entende que uma matiza a outra e vice-versa. Mas para onde vai essa cor? Essa cor vai para o marrom, dependendo da altura de tom, um marrom mais aberto ou um marrom mais fechado.
Dependendo da nuance, um marrom mais frio ou um marrom mais quente. Mas quando elas se fundem, elas formam uma cor mais levada para o natural. O azul e o alaranjado. Agora vamos entender da outra cor primária junto com a outra cor secundária fundidas? Vamos, né? Então vamos lá. O amarelo com o violeta. O amarelo com o violeta, quando se fundem, eles levam para um tom mais natural, um tom mais amarronzado, um tom mais quente ou mais frio, dependendo de algumas nuances. Legal? Quanto mais amarelo, mais quente. Quanto mais violeta, mais quente. Quanto mais azul, mais frio. Quanto mais alaranjado, mais quente. Quanto mais violeta, mais frio. Quanto mais amarelo, mais quente. E agora a gente vai entender do verde e o vermelho. Vamos botar o verde e o vermelho juntos? Legal. Verde e vermelho, um de frente para o outro. Quando fundidos, eles se matizam e levam essa nuance para uma nuance mais natural. Levam para um marrom, dependendo da altura de tom, um marrom mais aberto ou um marrom mais fechado. Dependendo da nuance, um marrom mais frio ou um marrom mais quente. Quanto mais vermelho, mais quente. Quanto mais verde, mais frio. Olha como é que faz, olha como é que é necessário. Mas vamos lá. O que você acha agora? Você já tem 3 regras da colorimetria que vai te fazer já entender de fé e fato a base. E quem não entende a base sofre. E sofre mesmo. Porque quando você depara com o teu cliente dentro do salão te pedindo algo relacionado à colorimetria, você tem que entregar. Se você não entrega isso, cara, pasme, muita gente desiste. Muita gente fala, a colorimetria não é para mim. Tá lá na introdução. É para você sim. Agora você tem que sentar e estudar. Para quê? Para você entender de que forma você vai aplicar a colorimetria. Porque ela é muito importante. Afinal de contas, ela faz parte da moldura do rosto. Porque quanta gente colore o cabelo? Aliás, quanta gente sente a necessidade de colorir o cabelo? No mínimo, você precisa ser autoridade. Eu estou aqui para isso. Eu quero que você seja autoridade dentro do seu salão de beleza, entendendo as regras da colorimetria. Bom, então vamos para a 4ª regra da colorimetria. E a 4ª regra é entender a subida e a descida de tons dentro de um clareamento. Vamos lá, galera. Dentro da regra, né, das regras de subida e descida de tom, a gente precisa entender que a nossa matéria-prima é o cabelo. Então, vamos entender que não é como você acha que vai ser assim e acabou, não. A nossa matéria-prima é o cabelo. E quando a gente fala de cabelo, a gente fala de uma estrutura também bem complexa. E essa estrutura eu explico no card aqui em cima, em um vídeo onde é chamado Conheça a Estrutura do Cabelo. Lá você vai entender a complexidade do que é o cabelo, tá? Então assim, para a gente brincar com a subida e a descida de tom, a gente precisa preservar a nossa matéria-prima, que é o cabelo. E o cabelo, ele é muito forte. Mas se a gente não tomar cuidado, essa brincadeira de sobe e desce pode prejudicar, e não é pouco não, viu? Prejudicar é muito. Por quê? Porque toda vez que a gente brinca de subir o tom, que é clarear o cabelo, e descer o tom, que é escurecer, a gente ou revela muita coisa ou esconde muita coisa. Vamos começar pelo revelar coisas, tá? E dentro da colorimetria, o cabelo virgem a gente chama de polímero de cor. E o cabelo já colorido a gente chama de pigmento artificial. Então, toda vez que a gente brinca de subir o tom, a gente está ali retirando os polímeros de cor ou as cores artificiais. Só que isso tem regra.
E dentro dessa quarta regra, eu vou te explicar o que é você subir o tom e o que é você descer. Vamos lá, um exemplo. A minha cliente chegou num salão onde eu percebi que a altura de tom do cabelo dela estava em 5. Lembra lá? Lembra? Fala aí, pupilinho, o que é 5? Não sei. O 5 dentro da colorimetria, qual é a nomenclatura? Não sei. É isso aí, exatamente isso, castanho claro. Ela chegou lá no meu salão com castanho claro. Qual é a numeração? 5. Opa, já entendi. Caraca, ela tá com um tom 5, que é um castanho claro, e o fundo de clareamento é vermelha alaranjada. É isso aí, tu tá fera. Acredito em você e você precisa também acreditar em você, porque eu tenho certeza que você vai chegar lá. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a minha cliente chegou ao salão com uma altura de tom do cabelo em 5/0, ou 5, eu vou colocar a altura de tom 5, tá? Num tom 5, onde é um castanho claro, que tem um fundo de clareamento um vermelho alaranjado. Ufa! Caraca! Tá vendo? Como é necessário a gente percorrer todas essas regras? E ela quer chegar num tom 10. Ali, meus alunos, a gente está falando de uma subida de 5 tons. Na regra da colorimetria, a coloração, junto com o peróxido de hidrogênio, a gente só consegue revelar 4 tons, dependendo do tom que você está partindo. Calma aí que vai ficar fácil. A gente partindo de um 5/0 ou um 5, tá? Que é um castanho claro. Se eu colocar o /0, ele vira um castanho claro natural. Então a gente vai falar sobre isso também. Vamos partir de uma base 5, que é um castanho claro. Um castanho claro com fundo de clareamento em vermelho alaranjado, ela querendo chegar num 10, eu vou precisar de 5 tons. Logo, qual é o peróxido de hidrogênio que vai me deixar chegar a uma altura de tom 10/0? Então esse peróxido de hidrogênio ele tem que estar junto com o pó descolorante, que é o persulfato. Então a fusão deles dois vai gerar uma micela onde, aplicada no cabelo, vai fazer a despigmentação ou retirada dos polímeros de cor para fazer a abertura do tom. E ela quer 5 tons, meu aluno. São 5 tons. Logo, eu entendo que eu preciso usar um percentual do peróxido de hidrogênio mais acentuado. Mas ela partindo de um 5/0, não se faz necessário usar um percentual de peróxido de hidrogênio muito alto, até porque quanto mais alta essa micela, essa mistura do peróxido de hidrogênio com um pó descolorante, mais sacrificante é para a nossa matéria-prima. Então, quais são os percentuais de peróxido de hidrogênio? 4%, 6%, 9% e 12%. Na indústria cosmética ainda há fábrica que produz aí o peróxido de hidrogênio acima de 12%. Mas para o cabelo isso não é necessário e passa longe. Porque se você quiser continuar tratando bem o cabelo da tua cliente, você precisa entender dessas regras. Legal? Então vamos lá. Ela está no 5/0 e ela quer chegar num 10. Eu, Hugo Leonardo, dependendo da estrutura do cabelo, dependendo de se ele é um cabelo com polímeros de cor ou com pigmento artificial, eu preciso fazer uma escolha de peróxido. Eu prefiro escolher, nesse caso de 5 tons, eu prefiro escolher ali o peróxido de hidrogênio com percentual de 9, tá? De 9%. Agrido menos o cabelo e eu chego onde eu quero. Legal? Dependendo de muita coisa, gente. E essas dependências a gente vai vendo ao longo das nossas aulas. Mas não se prende aí não. O mais importante é o que ela quer. Ela quer sair do 5/0 para um 10/0. Então, vamos lá. Peróxido de hidrogênio, 9%, mas pó descolorante, que é o persulfato. Misturou e aí você faz.
faz tua alquimia e faz mestre de balaiagem e outras nomenclaturas que existem aí em relação ao clareamento de cabelo, beleza? Mas ó, é necessário que a gente tome cuidado com a subida e a descida de tom. Falando da subida, você já conseguiu entender os cuidados que a gente precisa tomar, não entendeu, meu aluno? Beleza. Agora, vamos falar da descida de tom. Chegou lá em 10/0, ela fala assim, cara, não gostei dessa parada. Vai chorar. Vai chorar em posição fetal, mas você vai precisar fazer o quê? A reposição do fundo de clareamento. Ó, esse é o pulo do gato, tá? Essa aula é muito valiosa, vai te fazer entender muita coisa que, ó, nem aí. Então, faz o seguinte, compartilhe lá com seu amigo que é cabeleireiro, já ative os sinos de notificação após se inscrever no meu canal e, ó, dê um like. Pô, deu like aqui, ó, para fazer esse conteúdo dá um trabalhão danado, tá? Mas eu confio em você, meu aluno. Vamos lá? Então, é o seguinte, para descer o tom, a gente só precisa de pigmentar o cabelo. E para pigmentar o cabelo, a gente precisa devolver o fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento do 5 mesmo, hein? Que é o castanho claro? Isso aí mesmo, um vermelho alaranjado. Então, você vai procurar uma coloração que tenha um vermelho alaranjado e aplica no cabelo da sua cliente. Vamos fazer o seguinte, se ele está em 10/0, o ideal, tá, é que você desça mais um tom, porque se você aplicar o 5/0, pode ser que revele um 6, né, ou um 7, depende de muita coisa, depende da estrutura do cabelo, depende da saúde do cabelo, depende de muita coisa, meu aluno. Então assim, ó, pra gente fechar a conta aqui é exatamente isso. Se ele está em 10/0, você quer descer o tom, você vai lá. Eu aplicaria um 4/0 ou um 4, que aí levaria lá para um 5, legal? Mas o estudo é seu. Eu não vou estar aí para fazer a anamnese, o diagnóstico do cabelo da sua cliente. Então é você que precisa tomar essa decisão. E essa decisão é importante que você tome de forma segura, para que você passe segurança para ela, e de forma clara, para que você entenda o que você está fazendo. Legal? Então, ou você escolhe, ou aplica um 5/0 ou um 4/0, dependendo da estrutura do cabelo, e pronto. Você já conseguiu descer o tom. Só que, ó, lembra ela que se ela descer o tom, já existiu um trabalho de clareamento, e esse cabelo pode estar fragilizado. E podem acontecer muitas outras coisas que eu explico em vídeos futuros. Mas ó, não me abandona não, porque a gente vai estudar firme. O meu desejo é fazer você virar autoridade dentro do seu salão de beleza. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza? A quinta regra da colorimetria é a gente entender a parte de pigmentos do cabelo, até mesmo para que a gente use o peróxido de hidrogênio, o persulfato, a coloração propriamente dita. A gente precisa de entender esta quinta regra. Esta quinta regra, ela é um pouco mais técnica, mas você precisa entender, tá? Eu vou perpassar, mas ela se faz muito necessária, porque a gente está falando de cor, não é verdade? E todo cabelo tem cor. Até o albino tem cor. Todo cabelo tem cor, legal? Então, vamos entender o seguinte, eu preciso que você mentalize um grão de feijão preto e mentalize um grão de feijão mulatinho. Vamos lá? Mulatinho, um grão de feijão preto e um grão de feijão mulatinho. Então, vamos entender. Quanto mais preto, escuro for o cabelo, mais grãozinho de feijão escuro ele tem. Quanto mais claro o cabelo, mais grãozinho de feijão mulatinho ele tem. Só que vamos trazer isso de ferro e fato para colorimetria e com nomenclaturas científicas. O cabelo, quanto mais escuro, mais eumelanina ele possui. O cabelo, quanto mais claro, mais feomelanina ele possui. Putz, agora, meu amigo, agora... Tudo bem, vamos lá. Eumelanina
eumelanina e feomelanina. Cabelos mais escuros, eumelanina, e cabelo mais claro, feomelanina. Isso não quer dizer que o cabelo escuro não tenha feomelanina. Nem tampouco que no cabelo mais claro não tenha eumelanina. Então a gente já consegue entender, cara, o cabelo asiático, pô, é muito escuro, então ele tem mais pigmentos escuros. Certamente ele vai me dar um trabalho maior para fazer um clareamento ou até mesmo uma coloração. E o cabelo alemão, aquele cabelo mais russo, o cabelo mais loiro, ele tem mais feomelanina. Mas também não quer dizer que ele não tenha eumelanina, mas tem uma quantidade menor de eumelanina. Mas a predominante é a feomelanina. Logo, eu vou ter menos trabalho para clarear esse cabelo, para colorir esse cabelo. Ó, não é uma regra, tá? Dentre dessas posições que eu te disse, de um cabelo mais escuro e de um cabelo mais claro, existem as variáveis e a gente precisa estar atento a essas variáveis, tá? Mas numa aula mais avançada eu explico. Fato é que quanto mais escuro o cabelo, mais eumelanina. Quanto mais claro, mais feomelanina. Quanto mais escuro, mais difícil de retirar os polímeros de cor ou pigmento. Quanto mais claro, mais fácil o clareamento e mais fácil também a pigmentação. Beleza? Então, entendida a quinta regra, eumelanina, feomelanina. Eumelanina, cabelo mais claro, feomelanina, cabelo mais escuro. Não quer dizer que na eumelanina não tenha feomelanina, nem tampouco na feomelanina não ter eumelanina. É preciso ficar atento nos pigmentos para que a gente não se atrapalhe, nem num clareamento e nem numa descida de cor. Beleza? Bom, como combinado, eu vou trazer aí a sexta regra como bônus para você, meu aluno. Espero de fé e fato que essa aula tenha sido maravilhosa para você. E lembrando que se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, me acompanhar aqui no YouTube, já se inscreva aí no meu canal, já compartilha esse conteúdo porque pode ajudar outros cabeleireiros. Vamos então para a sexta regra que não estava combinado, mas é um bônus para você, é a regra do cabelo branco. Eu vou explicar de uma forma que possa ter uma continuidade para os próximos vídeos, beleza? O cabelo branco ele tem uma peculiaridade, tá? O cabelo branco ele tem a sua estrutura que possivelmente seja um cabelo mais indisciplinado, né? É um cabelo que é isento de cor. Então, por que aconteceu isso? Na verdade, aconteceu uma disfunção dos melanócitos em relação à produção dos melanossomas que vira melanina. Então esse processo ele sofreu um procedimento oxidativo onde ele deixou de fazer as suas funções. E quem toma conta do local da melanina dentro do cabelo são os queratinócitos, queratina. Por isso que o cabelo ele fica mais rígido quando é branco, fica mais indisciplinado, tá? Quando é um cabelo branco. E as regras da colorimetria elas precisam ser entendidas. O cabelo branco ele tem um percentual dentro de cada cabeleira. Então vamos de novo para um exemplo. Eu tenho uma cliente que tem de 10 a 30% de cabelo branco. Então dentro dessa alquimia que eu vou fazer, não importa se ela vai ser só base ou base com nuance, não importa. O resultado ele vai ser basicamente o mesmo, tá? Mas esse resultado muda quando passa de 30% para a 70%. Aí eu já preciso entender que dentro da regra da colorimetria eu preciso usar um pouco mais de... E a gente precisa entender dentro da regra da colorimetria que ainda que eu use nuance, eu preciso de usar um pouco de base. Para quê? Para ter cobertura dos brancos. E piora, quando isso passa de 70% a 100% de cabelo branco, isso me traz uma regra 50-50, tá? 50-50. Então eu preciso aplicar 50% de cor base e 50% de cor nuance, tá? Meu aluno, se você não se atentar a isso, vai sofrer o que eu sofri
no exemplo lá de trás. Eu não me atentei com a quantidade do percentual de cabelos brancos, logo me trouxe uma transparência no cabelo da minha cliente. E no final eu tive que reaplicar para que ela não ficasse chateada. Embora já tenha ficado chateada porque eu repeti o procedimento e o procedimento é demorado. Então não cometa os mesmos erros. Eu vou deixar aqui um gancho para a gente entender o que é base com nuance, para a gente conseguir fazer cobertura dos brancos, e eu explico isso em outro vídeo. Meu aluno, eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então não perca tempo e estude. Estude, porque só os melhores conseguem ser referência em um salão de beleza. E quando eu falo de ser melhor, eu falo realmente de resolver qualquer problema de química e de corte. E aí sim, você se torna referência dentro de um salão de beleza e principalmente as pessoas te veem como autoridade. E é isso que eu venho fazer aqui. Te entregar o cargo de autoridade dentro do seu salão de beleza com os meus conteúdos e pode ter fé, você vai conseguir ser referência dentro do seu salão de beleza e eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima, não me abandone porque conteúdos melhores virão, principalmente a retomada deste conteúdo e a gente consegue aí fazer a finalização e saber o que de fé e fato é base com nuance. Vamos explicar as nuances depois da base. Meu aluno, até a próxima!